Mas vamos lá, vou dar uma palavra rápida já. Vocês são bem-aventurados, viu? De ouvir a palavra do Senhor. Tem nações aí, lugar que é fechado, ó. Com mão de ferro. Sabe qual é a mão de ferro, de forma simbólica? Estado, ó. Comunismo. Então, escute uma coisa. Tem uma coisa muito séria aqui. Alguns ficam, né, por dentro, rangendo os dentes, tá importunando. Mas isso é um preço muito pequeno. Para os grandes, imensurável benefício da democracia. Porque eu estou aqui anunciando a palavra. Amanhã, se você não crê na palavra que está fincada na Bíblia, você professa a sua fé em procissão, em sírio, né? Você professa a sua fé. Você está entendendo? Agora, existem lugares, meu querido. Vê se você vê pastor pregando na Coreia do Norte, na Coreia do Norte ou na China. Aí alguns vão, opa, assim que eu gostaria. Você esquece uma coisa. Você não vê também manifestação de procissão católica nessas nações. Viu? Porque o marxismo, o comunismo é assim. Não, aí não tem, viu? Credo não. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser igreja evangélica, igreja católica. Se não se alinhar ao marxismo, se não se encurvar à ideologia que é anticristã, porque nós, evangélicos e católicos, nós temos algumas coisas em comuns, princípios. Na área moral, familiar, entendeu? Se não se encurva, vai preso padre, vai preso pastor, vai... É isso aí, pessoal. Bem, graças a Deus que a gente ainda goza, por mais que a Constituição hoje está passando por riscos, altíssimo risco, né? Nós ainda desfrutamos dessa liberdade. Há pouco teve aqui a manifestação do Rio, né? Da procissão de devoção a quem ao povo crê, né? Houve uma manifestação pública. Isso jamais acontece numa nação onde o Estado tem um poder absoluto e está nas mãos da esquerda. Viu? É assim, meu querido. Dá glória a Deus, o pastor está pregando aqui, aí está pregando, mas amanhã, se não quero ouvir a mensagem dele, eu vou seguir com a minha fé. Tudo bem. Vamos lá, eu vou louvar o Senhor, tá? E depois entregar uma outra palavra para a glória de Deus. Esse louvor tem a ver com a mensagem que eu vou pregar. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente teu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Está buscando conselho no espiritismo, buscando orientação entre os mortos, né? Está consultando as almas dos falecidos. Escute, por que em favor dos vivos vão consultar os mortos? O livro de Isaías fala sobre isso, viu? Olha só o que diz o livro de Isaías. O Senhor, ele fica no estado de ciúme e deixado para trás. Quando o pecador vai consultar os mortos, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Olha só, Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Os necromantes são os chamados hoje os médios, né? E os adivinhos. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Por que em favor dos vivos vão consultar aos mortos? Consultar os mortos é uma negação de Deus. O que é que você quer saber? Ou o que é que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia
engravidar. Você, escute, olha a seriedade. Você não vê essa prática no Novo Testamento, nem por Jesus e nem nos ensinos dos apóstolos. Eu preciso dizer uma coisa a você. É uma realidade que muitos ignoram. O mundo espiritual. No mundo espiritual existe seres angelicais, são espíritos ministradores do Senhor. Eles nunca, jamais tiveram carne e sangue, osso. São desprovidos de corpos humanos. E estão a favor dos que temem a Deus, diz a Bíblia Sagrada. Esses seres, sob a ordenança de Deus, eles podem se deslocar entre os homens e trazer uma mensagem. Tal como Daniel recebeu uma mensagem do ser angelical. A própria Maria recebeu de Gabriel. Há muitas referências do apóstolo Paulo sendo encorajado pelo anjo. Mas não é alma de mortos. Não, é um ser angelical. É uma criatura angelical. E nesse mundo espiritual existem os seres demoníacos. Sim, espíritos enganadores, que também eles transitam entre os homens, que levam a feitiçaria, a cometer feitiçaria, adultério, prostituição. A Bíblia Sagrada fala dessas hortes demoníacas, que tem até exemplos de... Vou citar um exemplo clássico, né? Daquele homem que está sob o domínio do poder de Satanás. Esses demônios não deixam em paz, conduzem pelo corredor dos túmulos, despido, gritando. O grito é como o som de um corvo, o grito é como o som de um porco. E Cristo, quando põe os pés naquela região de Gadara, o Senhor expele aquelas entidades, aqueles espíritos demoníacos, e põe ele em liberdade. E se torna missionário. Mas existe também as almas dos mortos. Só que, escute, desses dois exemplos, as almas dos mortos não transitam entre os vivos, porque foi estabelecido por Deus. Depois que deixa essa casa, que é o corpo, ou a alma se ajunta às almas dos falecidos em Jesus, descanso eterno, ou se ajunta às almas malditas dos falecidos sem Jesus. Não há contato. Quer ver o exemplo mais clássico? Leia Lucas capítulo 16. E o rico, que estava ali em terror, pânico e tormento eterno, não porque ele possuía riqueza, mas porque ele havia esquecido de Deus e tornado a riqueza o seu mamon, o seu senhor. Essa alma maldita clama que alguém dentre os mortos fosse até seus entes queridos para avisar dessa região de trevas e de terror. Mas o que é que o Senhor diz? O Senhor diz: não, eles o quê? Os vivos, eles possuem profeta e Moisés. Significa o quê? Eles têm a palavra. Você está entendendo? Eu não permiti o contato, em hipótese alguma. Por que buscar se consultar numa mesa branca? Uma situação em que o espírito enganador vai se passar por aquele falecido. Ah, mas o timbre da voz era igual. Há coisas que foi falado que somente eu e o meu ente querido sabia. Você acha que a gente está só aqui? Você acha que quando apagar das luzes na sua casa, você não está sendo observado? Nós estamos sendo observados, tanto pela luz como pelas trevas. Você acha que os seres demoníacos não sabem do seu dia a dia, do que você faz, do que você gosta, do seu paladar? Sabe de você e sabe de mim. Você acha que não é? Você acha que é difícil
Um ser a qual o apóstolo Paulo diz, não é de admirar que Satanás se transforme em anjo de luz, com o propósito de enganar. E você acha que não pode haver uma manifestação de um espírito enganador, utilizando todo esse conhecimento para fazer você ir caminhando de forma célere, apressado, ao precipício. Então a mensagem do Senhor hoje: busque o Deus vivo. Até porque, acho que vou concluir essa parte da consulta das almas dos mortos. Até porque, pessoal, pense bem, pense comigo. Quando você está cansado, está passando por tanta tribulação, tanta luta, o que é que você busca? Hoje eu preciso de um descanso, eu preciso de um retiro, me sair daqui, não é verdade? Uma fuga. Ó, aquela vida passou tantos problemas, tanta tribulação, aí chega o momento dela descansar no Senhor, aí alguém vai dizer, não, a alma dela está aqui. Que descanso é esse? Vai estar testemunhando aflição, testemunhando lágrimas, vai estar vindo ali conflito familiar, onde vai ter descanso? Raciocine comigo. Não é estranho? A alma do maluco, então essa alma não tem descanso. Não tem descanso essa alma. Mas não, foi fincado pelo Senhor. Foi traçado um risco e ninguém pode passar. Nem homens, nem as almas dos mortos. E nem um som pode ser passado para um lado e para o outro. As almas estão privadas, sim, de se comunicar com os vivos e os vivos com as almas dos mortos. Busque no Senhor conselho, busque no Senhor esperança e salvação. E encontrarás a destra forte de Deus para te levantar do chão, te conduzir nos momentos difíceis e verás o esplendor, a glória do Senhor Jesus, enchendo o teu coração de gozo e de bem-aventurança. Amém? Mensagem do Senhor, hein? Mensagem de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso eu canto assim para finalizar, tá? Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente teu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Alguém hoje para Jesus? Se arrepende dos seus pecados e venha para o soberano, soberano das águas, dos céus, da terra e de todos, Jesus. Amém? Bora para você. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, liberta do poder da idolatria, do poder da feitiçaria, em nome de Jesus. Amém, a Ele toda a glória, em nome de Jesus.